Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Greenberg, consultor de empresas aqui em Curitiba. E no vídeo de hoje eu trouxe 3 grandes pontos da administração que eu tenho certeza que vão fazer a diferença na hora do seu gerenciamento do seu negócio. É importante lembrar que os conceitos que a gente vai trabalhar aqui hoje são aplicáveis não só dentro do seu negócio, da sua organização, da sua empresa, mas sim em contextos de você planejar aquilo que você quer para sua vida. Então é um contexto muito interessante em abordar aqui com vocês, porque agrega muito valor quando ele é aplicado de maneira correta, claro, mas quando ele realmente é executado. Tá bom, Gabriel, mas quais são esses 3 pontos que você está falando aí? O primeiro, vamos entrar nos 4 pontos principais da administração, tá? Que é o planejamento, a organização, a direção e o controle do seu negócio para que você consiga atingir os seus objetivos. Isso quem já dizia que era essencial era Xavenato, lá nos anos 2000 já. Então veja, é um conceito simples que é muito importante você que é gestor, que você que está pretendendo abrir um negócio entender, certo? No segundo ponto a gente vai tratar sobre recursos, sobre pessoas, recursos financeiros, recursos materiais, questões de informações, questões processuais e principalmente de tempo, certo? Que é uma moeda que a gente não pode desperdiçar, né? Tendo em vista que a gente só gasta essa moeda, né? A gente não recebe mais. E aí vamos entrar no ponto 3 e finalizar esse vídeo de uma maneira muito legal, que nós vamos estar falando de níveis da administração, tá? Eu chego nas empresas e eu percebo que esse ponto 3 aqui que eu tô falando, que são esses níveis da administração, sempre estão bagunçados. Quando você entender esse conceito e você conseguir aplicar no seu negócio, eu tenho certeza que vai dar mais clareza nas funções dos seus colaboradores, tá? Dos seus funcionários, vai dar muito mais clareza de quem tem que fazer o que e aonde que tem que ser cobrado o que, tá? Isso é muito importante, tá certo? São esses 3 pontos no vídeo de hoje e vamos lá então, né? Vamos lá para o nosso grande desenvolvimento. Primeiro, o que nós temos que entender? O que é o planejar? Ah, Gabriel, eu já sei o que é o planejamento, planejar, não sei o que e tudo mais. Mas deixa eu te falar o seguinte, planejamento aqui dentro dos negócios nada mais é do que você definir a missão, a visão e os valores do seu negócio. Tá, Gabriel, mas o que seria a missão? E aí eu vou te perguntar, o que te motiva todos os dias a levantar da cama e ir fazer o que você faz? O que te motiva a todos os dias ir trabalhar no seu negócio, ir abrir as portas do seu estabelecimento, ir prestar o seu serviço? O que te motiva? Ah, é prestar um serviço de qualidade diariamente para as empresas, melhorando, né, o seu clima organizacional. É o melhoramento de não sei lá o que. Depende do seu negócio. Né? Se você tem um salão de beleza, por exemplo, a sua missão deveria ser talvez um atendimento de qualidade onde eu transforme a beleza feminina e realce os valores da mulher. É para isso que você acorda todo dia, para você cumprir essa missão, né, que você tem com o seu negócio. Dentro disso daqui, nós temos a visão, que é muito importante nós definirmos, né, no curto, no médio e no longo prazo. Quando eu chego dentro das empresas para fazer as minhas consultorias, eu percebo que isso aqui não existe, ou se existe é muito vago, tá? Então já fica uma dica para você aí que não definiu essas questões aqui, né? Aonde você quer chegar no curto prazo? No curto prazo eu digo ali nos seus 6 meses, 1 ano de empresa, né? Aonde que você quer estar com o seu negócio daqui 6 meses a 1 ano? Né? Quando a gente pergunta aqui no médio prazo, né, em 3 anos mais ou menos, o que você quer ter conquistado? São perguntas que você deve fazer dentro do seu negócio para que as coisas aconteçam melhor, que você entenda para onde você está indo, tá? Porque aqui, tudo isso daqui, tá? E no longo prazo também, né? Então, aonde você quer chegar daqui 10 anos? Você quer ter mais de um espaço? Se você tiver um estabelecimento físico, você quer estar faturando quanto por mês, por ano? Você pretende estar com quantos funcionários daqui 10 anos? São essas perguntas que você tem que fazer para direcionar, né, os seus objetivos.
Porque quando você planeja dentro do seu negócio, você está fazendo um planejamento e entendendo esse contexto aqui, ó, para você atingir os objetivos que você está querendo atingir dentro desse período aqui, tá? Então, isso é planejar. É você dizer o que eu quero fazer, como que eu tenho que fazer isso, quanto que vai me custar isso daqui, quem que vai fazer as atividades que precisam ser feitas dentro do meu negócio para que eu consiga atingir os meus objetivos. Pessoal, eu não sei por qual motivo eu acabei não explicando o que eram os valores do seu negócio, mas os valores são os princípios morais e éticos, crenças e atitudes que norteiam as tomadas de decisões para o cumprimento da missão e visão do seu negócio, tá certo? Então, isso é o planejar, né, dentro do seu negócio para que você consiga atingir os seus objetivos. Só que tá, Gabriel, fiz aqui o planejamento, eu já entendi a minha missão, visão e propósito, né, minha missão, visão e valores do meu negócio. Eu já defini as datas de cumprimento das atividades no curto, médio e longo prazo. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Beleza, você já tem um planejamento. Só que agora vem o segundo ponto. Você precisa organizar esse ponto aqui. Aqui você já definiu os seus objetivos. Agora você precisa organizar as ações dentro da sua empresa para que o seu planejamento aconteça. Pensa comigo aqui. Você vai perguntar aqui, quem vai fazer a execução das atividades primárias? Você tem que perceber aqui e organizar a viabilidade do seu planejamento. Tem material suficiente? Tem recurso financeiro suficiente? O que a gente precisa fazer se não houver recurso financeiro disponível? Tem pessoas capacitadas para atingir os objetivos que a gente traçou no curto, médio e longo prazo? Entendeu? Você precisa viabilizar essa questão, né, dentro da sua empresa para conseguir atingir os objetivos que você se comprometeu lá em cima. E aí que você vai começar a perceber como que está a tua organização. Outro ponto importante que você precisa organizar aqui é a tua questão estrutural. A minha estrutura vai comportar as expansões que eu quero fazer no médio e longo prazo? Eu tenho estrutura suficiente para atender a demanda que eu estou querendo atender realmente? Eu tenho material disponível para isso? Minha matéria-prima está disponível para atingir isso daqui? Então, dentro desse ponto, ó, veja, você planejou, tá, os seus objetivos. Você precisa organizar agora as ações para atingir esses objetivos. Quando você entende que você já planejou, tá? Você já conseguiu entender o seu planejamento, você já conseguiu entender a sua organização, tá? E agora você vai entrar no terceiro ponto, muito importante também, que é para complementar essas duas primeiras questões, que é o que? A direção do seu plano para o objetivo, tá? Então assim, o que seria a direção disso daí? Nada mais é do que a execução, é a execução do seu planejamento. Então você já tem um planejamento firmado, com objetivos traçados, você sabe da tua organização, como que ela está para as coisas acontecerem, e agora você precisa executar o plano organizado que você fez. Estão percebendo a linha de raciocínio, a linha lógica de raciocínio disso daqui? Então assim, você precisa executar o plano, tá? Quem que será que vai executar a função, sei lá, que você tenha lá no seu negócio, a função X? Quem que vai gerenciar o andamento do objetivo Y, né? Isso é a direção que você vai tomar e as decisões que você vai tomar dentro do seu negócio. Para entender isso daqui, você precisa estar organizado. Mas para estar organizado, você precisa entender o que você precisa, que são os seus objetivos. Entende? Então aqui, a direção nada mais é que a execução do seu planejamento organizado, onde você vai definir as funções de cada colaborador e as atividades que cada um vai exercer. Onde você consiga entender quem está fazendo o que, quem está fazendo, né, o que e aonde estão fazendo, e você consegue entender o contexto, né, do andamento do teu plano. Isso aqui é muito importante. Para relacionar tudo isso e você ter o máximo de assertividade nesse planejamento todo aqui que a gente está desenvolvendo, é você entrar no quarto ponto, tá? Que é o controle. Tá, Gabriel? Mas como que se controla uma coisa que é intrínseca, vamos
por assim dizer, né? Porque você só está com objetivos, com metas, você está com uma visão de futuro, você tem algumas atividades aqui e tudo mais, e aí aqui você vai administrar por indicadores. Aqui é muito importante o entendimento dos indicadores, ou como é chamado, os KPIs. Você precisa definir, daí a partir do seu negócio, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, uma concessionária de carro. Quais serão os KPIs que você vai usar? Vendas, o número de vendas, né? Você precisa ver uma taxa de fechamento de contratos, taxa de fechamentos, para entender qual que é a tua conversão, porque você definiu um objetivo que tem a ver com esse indicador aqui, né? Você precisa ver a tua qualidade de atendimento, então você vai colocar um indicador de satisfação, tá entendendo? Você começa a entender melhor o teu contexto dentro do seu negócio. Isso daqui é um exemplo, por assim dizer, de uma concessionária básica, uma revenda de carro, onde você tem os seus objetivos traçados, mas você tem indicadores. Então assim, quando você entende, né, dos critérios adotados aqui, você começa a entender. Se for maior, né, o X lá que aconteceu no teu indicador, se for maior do critério que você adotou, tá ok. Mas se esse X aqui for menor, aí você tem que ver uma estratégia para cumprir, né, para chegar no ok. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Então veja, lá no começo a gente traçou os planejamentos, né, a gente fez os planejamentos dos objetivos que nós tínhamos para o nosso negócio, tá certo? Nós entendemos como que nós organizaríamos a execução desse plano. Você entendeu a direção, né, que é a execução do planejamento organizado, tá? Você começou a entender essa forma toda aqui de quem vai fazer o que, quais atividades vão ser feitas, por quem que vai ser feito, tudo mais. E agora o grande ponto é você entender o controle desse plano todo aqui. Quando você começa a controlar e ver indicador, você tem absoluto controle, né, do que está acontecendo. Você tem certeza daquilo. Uma coisa que eu sempre percebo quando eu chego nas empresas para fazer a consultoria é o seguinte: os gestores têm uma grande mania de fazer tudo pelo feeling do negócio. Porque você está ali diariamente, você tem todas as percepções, 360 graus da sua empresa, você sabe o que está acontecendo, você é um gestor inteirado. Porém você não anota nada. Você não faz banco de dados, você não entende a informação e até pode fazer as informações, tá? Você até pode coletar, mas o grande ponto é, você realmente consegue traduzir essas informações? Você realmente consegue ver e entender as informações que você está coletando? Entende? Então, isso aqui é muito importante para que você entenda todo o seu processo administrativo do seu negócio, tá? E quando a gente fala disso daqui, isso aqui pode ser aplicado em salão de beleza, isso aqui pode ser aplicado numa concessionária de carro, como a gente falou, uma revenda de carro, isso aqui pode ser colocado num café, tá? Se você tem uma loja de sapato, uma loja de roupas, você tem que traçar isso aqui minimamente para que você entenda para onde você quer ir, tá certo? E principalmente saber quem vai fazer esse planejamento todo organizado e controlar isso tudo aqui, tá? Quando a gente tem isso daqui definido, tá? Esses 4 pontos muito bem claros na organização, a gente começa a se questionar o seguinte: quais são os meus fatores de produção? E quando eu falo de produção, pode ser qualquer negócio também, tá? Porque primeiro item que a gente pode colocar aqui, primeiro, pessoal. Quando a gente fala de pessoas dentro da organização, nós estamos falando de recursos humanos, né? E por que tem esse nome recursos humanos? Porque realmente os humanos dentro da organização são recursos que vão trocar, né, a sua mão de obra, o seu tempo por dinheiro. E essa questão de troca de tempo e mão de obra por dinheiro é onde vai acontecer a produção do seu bem que você transforma na sua empresa. Então aqui ela tem a mão de obra, a intelectualidade, né, a expertise de cada um dentro do seu setor. Aqui a gente entra em mais algum aspecto mais pessoal, né, do ser humano, onde ele vai conseguir transformar a matéria-prima
num produto. Ah, Gabriel, mas eu não tenho transformação, não sou uma fábrica, eu sou um revendedor. Tudo bem, quem são os vendedores? Eles estão capacitados para fazer as vendas adequadamente? Você tem um gestor financeiro, você tem um gerente, você tem alguém que cuide da parte administrativa para você, que você possa abrir novos contatos dentro do seu negócio. Dentro de um café, por exemplo, como que é os garçons que servem as pessoas? São recursos humanos. Porque se você não tiver um bom atendimento de uma pessoa lá, você provavelmente vai perder um cliente, né? E um cliente que não está satisfeito com o negócio, ele tem muito mais potencial, né, de denigrir a imagem do seu negócio daquele que realmente está satisfeito. Então isso é um estudo científico já comprovado e acontece. Então como que tá, né, o teu pessoal dentro do seu negócio, né, os colaboradores do seu negócio, como que eles estão? Existem pessoas realmente capacitadas para atingir aqueles objetivos que nós tínhamos conversado agora no início? Então é nesse ponto que a gente tem que entrar, né? Quanto custa ter as pessoas qualificadas pro teu negócio? É outra pergunta que nós temos que fazer dentro desse fator de produção primordial, né? Quem que são as pessoas necessárias para fazer? Quantas pessoas são? Tudo mais. Isso tudo aqui se traduz no quê? No seu quadro funcional. Esse fator de pessoas aqui, de pessoal, é traduzido nesse quadro funcional aqui da sua empresa. Quem são seus funcionários? Quem são seus colaboradores? O que precisam? Sabe? O que você tem que entender deles? O que precisa ser melhorado com eles? Então ele é um recurso, né? Ele é um fator para a tua organização atingir os seus objetivos. No segundo ponto aqui que a gente pode colocar, tá? São os recursos financeiros, né? Para você fazer o teu planejamento acontecer, você precisa ter dinheiro na sua empresa. Quanto você tem de recurso disponível para executar o planejamento que você criou? Existe capital dentro da empresa? Quais são os possíveis investimentos que você pode ter? Quais são os recursos financeiros disponíveis para você colocar no seu negócio para conseguir atingir os seus objetivos, certo? Esse é o segundo fator de produção. Um terceiro ponto aqui que eu posso falar para vocês, para a gente entender melhor, é a questão dos recursos de materiais. Por exemplo, numa academia, você realmente tem os equipamentos necessários para prestar um serviço de qualidade, um treinamento funcional, por exemplo? Dentro de um café, você tem os materiais necessários e os pré-requisitos, né, para fazer um bom café? Se a gente for falar de uma revenda de carros, por exemplo, né, já usei aqui anteriormente, mas você tem uma estrutura básica para que você consiga fazer uma venda confortável para o seu cliente. Você tem os materiais principais para isso acontecer. Então você tem que começar a se atentar para esses detalhes aqui, porque todos esses fatores aqui estão correlacionados ao cumprimento dos objetivos. Por quê? Você até pode ter uma força de vontade, você até pode ter um bom processo, você até pode ter uma empresa bonita, né? Tá tudo formatadinho, lindo, maravilhoso, mas se você faltar com recursos materiais para você cumprir aquilo que você se propôs a entregar, vai dar problema. Você não vai conseguir atingir seus objetivos e pode ser um grande tiro no pé, porque você vai ter, vamos colocar assim, um atendimento de má qualidade. Você pode ter um produto que, por falta da matéria correta, né, falta de material correto para fazer a transformação, teu produto fica com uma má qualidade. E isso vai refletir no seu cliente. E isso vai trazer malefícios para o seu negócio, né? Porque, por exemplo, você tem uma redução nas vendas, você pode diminuir o faturamento, você pode ser, enfim, diversos problemas podem acontecer por uma falta de material na sua produção. Ah, Gabriel, qual outro ponto que a gente pode pesquisar aqui? Vamos lá, as informações. Tá, mas o que as informações têm a ver com os meus objetivos e o que tem a ver com a minha produção? Se você pega as informações do seu mercado, da indústria que você está inserido, você consegue assim fazer melhores projeções e previsões do seu mercado. Você começa a tomar decisões baseado em números que o próprio setor te fornece.
Você consegue perceber aqui como é que estão os seus concorrentes através das informações. Você consegue entender quais são as tendências para o seu negócio, né, para o seu mercado. Você consegue entender melhor o seu consumidor, tá? Você consegue melhorar a sua comunicação, porque você está com as informações corretas para o seu negócio. Então percebam, nesses 4 pontos aqui dos fatores de produção, você consegue perceber melhor como tratá-los, né, de maneira adequada para atingir os seus objetivos, certo? E por último, né, são 5 itens que eu trouxe aqui para vocês, é a questão do tempo. Outro ponto assim que eu acho muito interessante e chega a ser engraçado, né, porque as pessoas elas têm ideias boas, produtos bons, né, eu vivo falando isso, mas elas não percebem que o tempo é um fator muito importante para você conseguir atingir essas metas aqui, esses objetivos aqui. Porque você coloca, por exemplo, eu quero fazer 2 franquias em 6 meses. Você até consegue fazer isso daí. Mas quanto de recurso você vai precisar e quanto que a tua operação vai ter que custar para que isso aconteça? Você entende? Quanto o teu faturamento tem que aumentar? Quantas questões envolve uma expansão tão arrojadas assim? E aí ela esquece que às vezes o negócio dela precisa de tempo para amadurecer. Ela precisa de tempo para entender melhor o seu processo, para criar alguma melhoria dentro desse ponto ali, para que ela consiga atingir os seus objetivos. Isso daqui leva tempo, por exemplo, você fazer um posicionamento no seu mercado. Se você tiver muita concorrência, você tem que entender que é gradativo, dia após dia, uma construção. E as pessoas elas não entendem, ou elas esquecem, né? Melhor dizendo, elas esquecem que o tempo é um fator determinante aqui na questão. Por quê? Quando ela está muito animada com os objetivos grandiosos, só que ela começa a ver que no curto prazo ela não tem resultado, a motivação dela faz assim, ó, cai. E aí a constância que ela tinha que ter aqui para chegar num determinado tempo e atingir o objetivo, ela não consegue. Então o tempo é um fator muito importante que você, né, que está com o seu negócio, que quer ou abrir o seu negócio, tem que estar prestando atenção, tá certo? Então vamos lá. A gente viu aqui já as questões de planejamento, certo? Organização, direção e controle. Falamos agora uma questão aqui muito importante sobre os fatores de produção que você pode ter no seu negócio, que você precisa ficar atento, certo? E aí vamos entrar na parte final desse vídeo, dessa aula aqui, que é muito importante para você entender o contexto da tua empresa, para que você consiga atingir os seus objetivos. E quando eu estou falando aqui nesse último ponto, é como funciona os níveis administrativos do seu negócio. Então nós temos 3 níveis. E o que você precisa entender disso daqui? Pensa numa pirâmide. Uma pirâmide um pouquinho diferente aqui, ó. Para vocês pegarem bem a ideia. Ó. Nós temos esses 3 níveis aqui. O da base, vamos começar pela base aqui, é o nível operacional. É o nível operacional da sua empresa. O que é esse nível? Está ligado diretamente à produção, certo? Seriam aqui a questão dos seus supervisores, operadores, quem realmente está ligado na operação do teu negócio. As decisões aqui, elas são mais simples, certo? As decisões, né? São mais simples e elas são imediatas. Agora eu pergunto para você, quem que no seu negócio está ligado à produção do seu produto, né, da sua transformação de matéria-prima em produto? Quem são os operadores disso daqui, dessa produção toda? E quais são as decisões que eles conseguem tomar dentro do seu negócio? Isso aqui é um ponto muito importante para você entender, né, que dentro da sua administração existe esse ponto aqui, porque se você é o dono, você consegue delegar as atividades para quem está aqui realmente. E você consegue definir melhor quem é o funcionário A, quem que é o funcionário B, o que o funcionário A faz, o que o funcionário B faz, dentro desse contexto aqui. Outro ponto que a gente tem que entender dentro dessa pirâmide é que no segundo, né, nesse nível intermediário aqui,
existe o nível tático de administração. Quem são esses colaboradores aqui? Seriam os seus gerentes, tá? Eles tomam as decisões, né, ligadas aqui à produção e eles transferem, né? Eu vou ter que falar aqui agora para vocês que aqui é o estratégico da empresa, tá? Eu já conto para vocês o que é o estratégico da empresa. Mas assim, o tático, né, o gerente, ele traduz as ideias do nível estratégico, né, do alto escalão, da alta direção, né, a alta administração da organização, né, ele traduz para operação. Ele é o elo da hierarquia, tá? É esse pessoal aqui que vai tomar as decisões que interferem no operacional, que vai direcionar, né, a parte das decisões do estratégico para o operacional. Então, quem são os seus gerentes? É com eles que você tem que conversar quando alguma coisa na sua operação não está dando certo. Quem são os responsáveis por coordenar toda essa galera aqui da operação? Quem que é que está responsável por transmitir a sua visão de negócio para os seus colaboradores que produzem lá na sua linha de produção, nas suas vendas, enfim. Quem são? Quem é o responsável para fazer essa ligação? Tá? Esse é um questionamento que eu deixo para você responder aí. Se quiser até deixa nos comentários aqui, alguma dúvida, perguntas, enfim, que eu vou tentar responder vocês aí, certo? Outro ponto aqui que você tem que entender bem isso aqui, porque eu entendo que você que está me vendo aqui, e eu entendo que você ou quer abrir um negócio, ou você já tem um negócio e quer melhorar a sua gestão, certo? Então assim, você, empreendedor, dono de negócio, está aqui, ó. Aqui são decisões estratégicas, não tem base, assim, elas não são óbvias, porque você toma decisões através de dados históricos. Você assim, não tem uma previsibilidade muito precisa. Você trabalha com o que está acontecendo no passado, projetando para o futuro. Então as suas decisões começam a ser mais complexas, porque você não tem algo assim, eu vou fazer A e o resultado vai ser A. Entendeu? Então aqui existe uma questão mais estratégica do negócio. As decisões aqui são tomadas no longo prazo. É mais voltado para o longo prazo, para entender, para direcionar e puxar a empresa para um determinado lugar onde vocês queiram chegar, certo? Isso daqui tudo, quando você entende quem são os seus operadores, quem são os seus gerentes, quem são os seus diretores, né? Outro ponto aqui, quem que está aqui? É o CEO, são diretores, são pessoas que tomam decisões que vão interferir na organização como um todo, tá certo? Agora, para fazer o fechamento dessa aula aqui para vocês, você entendeu quem são, né, as suas, qual é o seu plano, né, o seu planejamento. Você entendeu quem que vai organizar, né, o que você vai organizar. Você entendeu quem que vai executar, né, quem que vai dirigir. Você entendeu, né, que você precisa controlar tudo isso aqui para atingir os seus objetivos. Dentro disso daqui a gente viu os fatores de produção para atingir os objetivos. E dentro disso aqui a gente viu os níveis administrativos, tá? Para entender quem serão os responsáveis das atividades dentro da sua organização para o cumprimento dos seus objetivos. Pessoal, isso é o mínimo do mínimo do mínimo que você precisa aplicar dentro do seu negócio para que você tenha consciência realmente do que está acontecendo, quem são as pessoas envolvidas dentro do seu processo, quem está aonde na hierarquia da sua organização, tá? Então eu tenho certeza que se você entendeu esse contexto aqui, pegou quais são os fatores de produção do seu negócio e entendeu os níveis administrativos, você vai ter e aplicar esses conceitos dentro do seu negócio, você vai ter uma diferença grandiosa na sua gestão. Pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui.
Se você gostou desse vídeo, fez sentido para você, deixa o seu like, é muito importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas, né? Se inscreva no canal, terão mais videoaulas que nem essa. E aqui na descrição tem o meu Instagram, se quiser ficar mais próximo a mim, veja lá, me siga no Instagram, que eu posto um pouco da minha rotina, um pouco das minhas atividades, tá bom? E não se esqueça de entrar no nosso canal do Telegram, onde eu posto insights e dicas valiosas ali, tiradas diretamente das empresas que eu estou fazendo consultoria, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!